今度の技使わせてもらうぜ。 Salve, salve galera, Elson aqui na área para mais uma semana de Jujutsu Kaisen, essa obra que está maravilhosa, análise aqui do capítulo 215. O título desse capítulo é Encarnação do Feto Amaldiçoado, parte 7. Então tem muito a ver com aquela minha teoria do Yuji ser essa própria encarnação do feto. Apesar que nós estamos prestes a ver a encarnação de uma outra pessoa, que mais pra frente eu vou falar com vocês durante esse vídeo. Mas o capítulo ele começa com uma enorme maldição ali no formato de peixe sobrevoando a cidade. E ao mesmo tempo que isso acontece, o Yuji está naquele diálogo com o Sukuna, onde ele fala para o Sukuna: "Ei, então vem aqui, ó, mastigar a sua própria miséria sou eu, vem pro pau", né? E o Sukuna cai dentro. Mas nesse exato momento, essa maldição está sobrevoando a cidade. E aí nós vemos um diálogo do Kenjaku com a Uraumi, onde aparentemente os dois estão com pressa, principalmente a Uraumi. E eu não sei se você percebeu, mas Kenjaku e Uraumi estão dentro desse peixe voador em direção à cidade. E a cena volta para o Itadori lutando com o Sukuna. O Itadori acerta um soco no Sukuna e ali o Sukuna amaldiçoa o Megumi, né? Falando: "Poxa, o cara tá impedindo aqui eu de usar energia amaldiçoada". E o Sukuna ele deixa uma informação muito importante para nós, que ele fala que a sua produção de energia amaldiçoada caiu para menos de 10%. Mano, menos de 10%. Ou seja, todo o estrago que o Sukuna tá fazendo, todo o trabalho que ele está dando para o Itadori é com 10% só de energia dele, mano. Imagina o cara com 100%, cara. Surreal. O Sukuna é um monstro. E ali ele diz que por mais que a sua produção de energia amaldiçoada tenha caído, não afeta o seu corpo. Ou seja, aqui eu entendo dessa maneira, teoria minha, que a nível corporal o Sukuna está a 100%. Então aquele nível de energia corporal, de força física, é o que nós podemos esperar do Sukuna. Lembrando que com a energia amaldiçoada eles podem revestir o seu corpo. Então pode sim que a 100% ele tenha uma demonstração maior dos seus aparatos físicos. Mas, pelo que ele falou, seu corpo tá numa boa, tá normal, não tá sendo afetado pelo Megumi. Então o Sukuna está no mesmo nível ali, ou melhor, o Itadori está no mesmo nível ali que o Sukuna a nível de corpo, pelo menos nessa batalha é o que nós vemos, aparentemente. O Sukuna então diz: "Pô, tipo, como que se ele estivesse falando pro corpo, tudo aqui precisa de um retoque final". E presta atenção nessa frase, que ela vai ser importante lá no final desse vídeo, que eu vou fazer uma ligação com uma outra vez que ele repetiu isso no capítulo. E cara, ele diz assim, que mesmo com 10% de energia amaldiçoada, vai ser o suficiente para acabar com o moleque, com o pirralho, com o Itadori, né? Ele fala que ele não vai ter nenhum inconveniente, nada que vai atrapalhar ele. E de repente, meus caros amigos, está lá, do lado, a fucking Maki Zenin, a deusa, mano. Do nada está lá ela. E cara, o melhor dessa cena, na minha opinião, não é só a Maki Zenin aparecendo ali e causando um sentimento. Cara, não, o melhor não é a Maki Zenin, o melhor é a cara que o Sukuna faz de surpresa. Talvez porque ele nem percebeu a Maki Zenin chegando ali. Talvez porque ele percebe que o Nui não fez nada com aquela fucking mulher. Quem é essa mulher? É a Maki, meus caros amigos. Mano, pra mim essa cena foi maravilhosa nesse capítulo. O Sukuna então deixa claro, né, o pensamento dele ali. Ele percebe que o Nui não causou nenhum dano a Maki. E talvez seja porque ela nem lutou com o Nui. Talvez o Nui ficou lá com o Takaba. Talvez quem ficou lutando com o Nui foi o Takaba. E o Takaba falou tipo, ó, vai lá que eu seguro esse monstrão aqui. Então, na minha cabeça isso pode ter acontecido. Ou o Takaba pode ter ido diretamente encontrar a Anjo, ajudar a Anjo, enquanto a Maki rapidamente despistou ou, né, conseguiu ali enfrentar o Nui sem nenhum problema. Eu acredito que o Takaba ficou enfrentando o Nui enquanto a Maki avançou. A Maki então ela olha para o Yuji e ela só pede um resumo da situação. E o Yuji ele responde da seguinte maneira: "Esse cara não vai morrer mesmo se for morto". Essa fala do Yuji foi assim na tradução oficial lá do Mangá Plus. Cara, nas traduções não oficiais a fala do Yuji é outra.
né? Ele fala o seguinte: ataque. A Maki chega e pede um resumo simples do que tá acontecendo. Ele simplesmente olha com aquela cara, mano, aquela cara de ódio dele, e ele fala: ataque para matar. Ele não vai morrer. Mano, você percebe a diferença do impacto que isso gera? Uma tradução fala: ataque para matar. Ele não vai morrer. E a outra tradução: esse cara não vai morrer mesmo se for morto. Mano, na minha opinião, é uma tradução muito grande. Ela gera uma diferença muito grande. Ela gera um impacto, né? Essa tradução não oficial, ela gera um impacto muito maior na leitura. Ela gera um impacto muito maior na maneira como o Itadori está se comportando naquele momento. E quando a gente vê a tradução oficial, perde um pouco isso. Nós vemos um Yuji, um Itadori menos berserk, vamos dizer assim, mais calmo, né? Então, na minha opinião, essa tradução oficial me broxou um pouco, tá ligado? Agora, se nós formos pensar por outro lado, né, por um lado mais assim, analisando a fala, o fato dele falar assim: o Sukuna não vai morrer, seria basicamente ele dizer: ataque pra valer, pode atacar à vontade porque esse cara não vai morrer. Mas de qualquer maneira, a tradução não oficial causou um impacto muito maior quando eu li. Depois, quando eu li a tradução oficial, eu achei bem mais fraquinho assim, um impacto e tal. Apesar que isso não significa que o Itadori não esteja lutando pra valer. Durante o capítulo nós vamos ver outros momentos que ele está sim lutando pra valer. E aí nós vemos uma cena maravilhosa também nesse capítulo, que é a Maki e o Itadori lutando juntos, atacando juntos o Sukuna. Me lembrou muito aquela cena do Itadori junto com o Todou lutando com a Hanabi. Eu acho que é a Hanabi, aquela maldição lá da floresta. Eu acho que é a Hanabi o nome dela, não tô lembrado agora. Mas me lembro, mano, eu lembro quando eu assisti aquilo no anime, eu curti demais. E eu não vejo a hora de ver isso no anime. De ver o Itadori junto com a fucking Maki Zenin lutando contra o Sukuna no corpo do Megumi, cara. Mano, isso vai ser muito bom no anime. Na moral, quem não leu o mangá vai pirar assistindo isso pela primeira vez, se não tiver pegado spoilers, cara. Incrível. E assim, a Maki sai na porrada no Sukuna. O Sukuna tenta contra-atacar, ele literalmente não consegue ali em primeiro momento contra-atacar. A Maki dá um empurrão nele que manda ele longe. Cara, insano. Enquanto a Maki manda o Sukuna pra longe, o Yuji acerta ele ali com uma barricada, com ferro, com a grade, e meio que enrola ele ali, meio que deixa ele preso. E o Sukuna olha e fala: pô, você é chato pra caramba, né, pirralho? Muito bom essa relação entre o Itadori e o Sukuna. E assim, a gente não vê a hora do Itadori realmente descer a porrada cada vez mais no Sukuna, porque, pô, o Sukuna tá merecendo. E a Maki, mano, ela já chega na voadora ali, manda o Sukuna pra longe. E quando o Sukuna ele sai do meio dos escombros, da onde ele foi arremessado depois desses golpes, aparentemente o cara tá de boa. O cara tá sem danos, mano. Isso levando em consideração que o Sukuna está a 10% da sua energia amaldiçoada. E a Maki então ela decide não usar a espada libertadora e ela faz uma pergunta, meus caros amigos, pro Itadori, que eu lembrei muito do Madara olhando pro 5K lá na Grande Guerra Ninja, falando assim: vocês querem lutar com meus clones? Com Suzano ou sem Suzano? E a Maki simplesmente olha pro Itadori e fala assim: eu posso ir um pouco mais rápido? Ô, Maki, não faz isso com a gente, cara. Ela não tava nem lutando sério, será, meus caros amigos? Aparentemente ela tava se segurando, não tava indo com tudo. E ali ela fala: vou aumentar a velocidade. Você dá conta de aguentar, de seguir a minha velocidade? E o Itadori fala: fechou, é nóis, eu aguento, vamos lá, eu acompanho. Mano, insano isso, cara. A Maki é demais. E olha o nível do Itadori, meus amigos, acompanhando a Maki Zenin, que tá no mesmo nível do Toji. O pessoal fala que não, mas está sim no mesmo nível do Toji. Cara, como não dizer que o Itadori não evoluiu? Como não dizer que não aconteceu alguma coisa com o Itadori? Nos capítulos anteriores aconteceu alguma coisa com esse cara, mano. Do nada o cara virou um monstro fisicamente. Ele já era. E aumentou. É assim, duplicou, triplicou, sei lá. O cara tá insano e acompanhando a Maki Zenin e o Sukuna na porrada. A Maki e o Sukuna então saem correndo ali na direção um do outro e do nada, meus caros amigos, a Maki simplesmente pega a perna do Itadori e usa como se fosse uma arma ali, como se fosse uma espada na direção do Sukuna. E o Itadori rapidamente já vai, né, aproveitando ali do impulso que ela tá dando através da perna dele,
E aí já vai e acerta um socão, um murrão nas costelas do Sukuna, que meu amigo deve ter doído, ele deve ter tossido seco aí depois desse murro que ele tomou nas costelas do Itadori, mano. Do Itadori, fisicamente um monstro. E aí o que acontece, mano? Eles começam ali uma trocação de soco, que nesse quadro da trocação de soco, na minha opinião, demonstrou que o Sukuna, ele tá de boaça. É como se ele tivesse cada mão aqui, ó, de boa, se defendendo da Maki de um lado e se defendendo do Itadori do outro lado. E aparentemente, se você olhar bem, o rosto dele parece até que ele tá dando um sorrisinho de lado. Ele tá de boa, mano. Na minha opinião, nesse momento, Sukuna tava no controle da situação. Em alguns momentos parece que não, mas nesse momento parecia que ele tava de boa, parecia que ele tava se divertindo, tava dando suave pra ele. Cara, isso só demonstra o nível absurdo do Sukuna, né? Eu achava que a Maki poderia, né, bater de frente com o Sukuna, mas eu acho que não. Sukuna percebe então que o corpo vai rejeitar ele se ele continuar atacando os amigos do Megumi, que toda vez que ele faz isso, a sua produção de energia sofre um baque ali. E então ele resolve fazer outra coisa, ele resolve usar o seu clivar no chão. Ele usa ali um clivar que é chamado de teia de aranha, onde ele corta todo o chão. Alguns teorizaram que seria uma nova técnica, mas não. É só uma diversificação do clivar do Sukuna. E nesse momento que ele consegue quebrar o pé de apoio ali do Itadori na Maki, ele acerta um murro no rosto da Maki, que aparentemente pelo quadro, mano, foi muito poderoso esse soco. E de repente nós temos o que? A Maki Zenitsu de boa, só pega, gospe pro lado, um pouquinho de sangue e tá pronta pro pau. Cara, a Maki é muito foda, parece um lutador do UFC, mano, simplesmente insana. E aí, né, o próprio Sukuna fica surpreso, o próprio Sukuna fica animado. Ele fala, muito bom isso aqui, cara, essa mulher é insana. Eu tô batendo nela e como se nada tivesse acontecendo. Ele tá surpreso com a força e resistência da Maki. Isso é pra nós maravilhoso, né? Eles começam uma trocação ali de golpes muito rápidos. Só dá pra ver no quadro que eles estão pulando de pedra em pedra muito absurdamente rápido. Parece até aquelas cenas do Dragon Ball que você só vê o vulto, né? Eles estão absurdamente rápidos e o Itadori está acompanhando esse ritmo. Lembre-se disso, Itadori está acompanhando o ritmo. E de repente eles percebem alguém ali ativando uma técnica amaldiçoada. E é nada mais, nada menos do que a Uraumi se juntando à batalha. Ela usa ali uma liberação de energia e faz uma muralha de gelo que separa Maki e Itadori de um lado, congelando eles, e do outro lado é o Sukuna junto com a Uraumi. Uraumi então pede desculpas para o Sukuna caso ela tenha ultrapassado os limites, e ela diz que ao redor do Yuji ela deixou o gelo mais, né, confortável, vamos dizer assim. E o Sukuna diz, eu não me importo mais com ele já serviu ao seu propósito. E cara, ele fala o seguinte, o Sukuna fala o seguinte para o Uraumi, mas você fez bem em ficar ali com o pé atrás em relação a Maki, né? Em relação àquela mulher. Ou seja, de fazer um gelo mais poderoso em relação àquela mulher. Mano, é claro, né? É a fucking Maki Zenin, mano. Sukuna então convoca um Nui gigante e diz para o Uraumi preparar o banho para ele. E a Uraumi diz, tá tudo pronto. E ali eles saem voando no Nui. Só que enquanto eles estão saindo voando naquele Nui gigante, o Itadori sai do meio do gelo, simplesmente gelo esse que ele saiu quebrando no braço, gritando pelo Sukuna. E nesse quadro é possível ver algo interessante e curioso. Nós podemos ver que as feridas do rosto do Itadori aparentemente estão cicatrizadas. Elas não estão escuras. No começo do capítulo, você vê que o rosto do Itadori está escuro onde está cortado, aparentemente demonstrando que tem sangue ali, que está uma ferida aberta, uma ferida feia. Mas nesse momento, já no final do capítulo, na hora que ele sai do meio do gelo, as feridas dele estão normal, né? Só tá o risco, mas está branco já, como se tivesse já curado, né? Será que ele está usando uma técnica reversa de forma inconsciente? Será? Não sei, né? Nós vamos descobrir no próximo capítulo. Tem uma galera teorizando sobre isso, mas enfim, eu não quero me arriscar a teorizar, porque eu acho que talvez não seja nada, né? É o que eu tô achando que não é nada, só foi ali uma forma do autor desenhar, do Akutami desenhar, mas não seja uma técnica reversa ali. Enfim, é a minha teoria, é o que eu estou sentindo.
A Uraumi então pergunta para o Sukuna se ela deve matar o Yuji. Ele fala, não, deixa, olha lá como ele é patético, olha lá como ele tá parecendo patético. E novamente, cara, nós temos um Sukuna aqui debochando da cara do Itadori. Sempre o Sukuna humilhando e debochando o Itadori. Cara, sempre, em todos os momentos na obra que o Sukuna teve a oportunidade, ele debochou, ele humilhou o Itadori. Como se ele estivesse a todo momento fazendo bullying com o Itadori, mano. Dá até dó desse cara. Dá até dó do Itadori. E assim, nesse momento vem a fala que pra mim é a fala mais enigmática. Eu acho que pra mim, não só pra mim, mas pra toda a comunidade que acompanha Jujutsu Kaisen. A fala mais enigmática, onde o Sukuna olha pra Uraumi e fala assim, olha, não tá parecendo aquele cara de Harima? E os dois caem na risada, falando, parece mesmo, né? Falando que ele parece, o rosto, a aparência e tal, mas também o fato dele ser patético, parece um cara de Harima, alguém de Harima. E aí eu vou comentar sobre isso já já. Bom, sobre os 10% que ele falou, isso pra mim deixa claro uma coisa, que Sukuna não pode ser derrotado nesse momento por Maki e Itadori juntos. Aparentemente não podem, apesar que a luta foi interrompida. Pode ser que, né, fosse uma luta muito desgastante, Sukuna ainda ganhasse, mas ele ia ter dificuldade. Mas pra mim ficou claro que o fato do Sukuna estar só com 10% da sua energia amaldiçoada revela que ele é 100%, Itadori e Maki juntos não conseguem derrotar o Sukuna. Então talvez isso indique para nós que de fato só quem pode nesse momento ainda derrotar o Sukuna, o único pode ser só o Gojo mesmo. Sobre os outros dedos que ainda faltam, eu acredito que esses dedos estejam com Kenjaku e a Uraumi e vão entregar para ele ali naquele lugar onde ele vai fazer o seu banho, né? A minha pergunta é a seguinte, será que depois dele comer esses outros dedos que faltam, será que o Megumi ainda vai conseguir interferir o Sukuna? E eu tenho pra mim a impressão, eu acredito muito nisso, que não chegou o fim pro Megumi. Nós ainda vamos ver o menino Megumi brilhando nessa obra ainda mais pra frente. Eu acredito que ele ainda vai se libertar do Sukuna, que o Sukuna vai sair do corpo do Megumi. E nós o veremos. Tem até uma galera teorizando sobre o Megumi morrer. Por quê? Por causa das capas dos últimos capítulos que caiu. Acho que desse último capítulo que saiu agora, ou referente ao aniversário de Jujutsu Kaisen, onde aparentemente onde tem o Itadori ali com um buquê de flor e com uma roupa formal, né? Uma galera teorizando que isso pode ser um funeral, no caso o funeral do Megumi. Na capa tem o Itadori e o Yuta, né? Então, mas eu acho que nós ainda vamos ver o Megumi brilhando nessa obra. No final do capítulo, o Sukuna ele diz que precisa fazer os retoques finais no corpo. E aí você pensa, pô, talvez seja porque ele vai usar, né, ali a técnica das 10 sombras do Megumi para poder criar um corpo perfeito para ele. Mas aí, até então eu acreditava muito nisso, só que minha cabeça entrou um pouquinho em parafuso no começo do capítulo, quando ele percebe que o Megumi está diminuindo a sua energia amaldiçoada. O Sukuna diz, olha, alguns detox finais sempre são necessários. E aí no final do capítulo ele fala, precisa ainda fazer alguns detox no corpo. Então, ou o Akutami está pregando uma pressa em nós pra gente ficar confuso, né? Ou de fato pode ser que esse corpo que ele esteja falando é de fato o corpo do Megumi, né? Ele ajustar o corpo Megumi aonde ele quer, talvez para não ter mais interferência do Megumi, ele ter total controle daquele corpo, né? Mas eu, no fundo do meu coração, acredito que ele vai usar as técnicas das 10 sombras, vai partir para um outro corpo, para um corpo refeito, uma cópia do corpo original dele, e vai libertar o corpo do Megumi. O que eu acho que vai acontecer no próximo capítulo? Eu acho que vai falar um pouquinho sobre o banho, né, desse banho que o Sukuna está indo, e eu acredito que Itadori mais Maki Zenin irão ao encontro da Anjo para tentar colocar em prática, continuar o plano de libertar o Satoru Gojo. Sobre a questão do enigma, né, que o Sukuna diz para Uraumi que o Itadori parece alguém de Harima, nós sabemos que Harima é uma província do Japão, é um lugar. Então dá a entender que eles estão se referindo a alguém que eles conheceram há 1000 anos atrás, na era Heian, nessa localização, nessa província, na província de Harima. Mas eu tenho uma teoria, talvez, né, esse alguém seja alguém que o Kenjaku usou o DNA para fazer experimentos no Itadori enquanto ele gerava o Itadori. Sobre esse banho que o Sukuna fala,
nós sabemos que já foi falado, porque já foi um diálogo entre o Kenjaku e a Uraumi lá na sede do clã Zenin. Então nós sabemos que esse banho do Sukuna será lá na sede do clã Zenin. E o que eu acho que será isso? Eu acho que vai ser um ritual, uma espécie de ritual ali, justamente pro Sukuna retomar o corpo dele. Esse ritual, quando eu li a primeira vez, na minha opinião, o que surgiu assim na minha mente foi de ser um banho, um ritual feito com um derramamento de sangue, ou seja, talvez ali, naquele lugar onde o Sukuna vai realizar o seu banho no clã Zenin, é o lugar onde ele vai encontrar aquela maldição que está usando o corpo da Tsumiki, da irmã do Megumi, e também aquele outro carinha, que eu esqueci o nome agora, que é um reencarnado, que também quer enfrentar o Megumi. O Megumi não, quer enfrentar o Sukuna. Talvez ali naquele lugar onde vai ser o banho do Sukuna, seja ao mesmo tempo que for um ritual, for esse ritual onde ele vai lutar com esses outros oponentes e derramar o sangue e vencer todos eles ali, entendeu? Então é uma teoria muito louca minha, mas é isso que eu acho que vai acontecer. Então, é isso, galera, que eu tinha para comentar sobre esse capítulo. Espero que você tenha gostado do vídeo. Muito obrigado por você que ficou até aqui. Pô, se inscreve no canal, você que não é inscrito. Fortalece aqui a minha caminhada. Conto muito com a sua ajuda. Eu sei que isso não muda muita coisa para você, mas para mim muda muita coisa você se inscrever, ativar o sininho e acompanhar aqui os vídeos. Então, muito obrigado aos meus alunos que estão acompanhando. Tamo junto e até a próxima.